Caros estudantes, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre estudo de tamanho dos empreendimentos, da disciplina de elaboração e análise de projetos. Então a gente vai dar continuidade ao tema que a gente iniciou na aula anterior, para discutir mais alguns assuntos relacionados aí a essa parte do estudo de viabilidade econômica, que é justamente esse estudo do tamanho, né, e a projeção aí de qual vai ser a escala ótima, né, ou a escala mais adequada para a produção, principalmente quando a gente está falando aí de empresas industriais. Tá? Bom, um tema que vocês devem lembrar aí da microeconomia, da economia industrial, é a questão das economias de escala. Né? Então, basicamente, quando a gente fala em economias de escala, a gente está falando da possibilidade de redução de custos unitários com o aumento da quantidade que vai ser produzida. Tá? E isso acontece principalmente pela diluição, né, dos custos por mais unidades de produtos produzidas, fazendo com que o custo médio, né, o custo unitário, tenda a cair. Tá? Isso acontece principalmente, embora não seja o único fator, por conta dos custos fixos, né, que à medida que eu vou produzindo mais, eu vou diluindo esse custo fixo numa quantidade maior de produtos e, consequentemente, né, o custo unitário vai se tornando cada vez menor. Considerando, né, pode também não ser verdade, que os custos variáveis vão aumentando sempre de maneira proporcional. Né, mas isso não necessariamente pode acontecer. Eu posso também ter um ganho de escala em função, né, de alguns efeitos da capacidade de redução dos custos variáveis ao longo do tempo, né, por uma série de fatores, ou mesmo pela capacidade de negociar preços melhores de aquisição dos insumos que vão ser incorporados nos produtos. Então, a gente tem, né, como está ilustrado aqui nesse slide, a gente tem alguns efeitos tecnológicos, né, que podem também ajudar a responder por que há ganhos de escala. Né? Então, à medida que a gente tem progresso tecnológico, a gente também verifica aí o aumento da produtividade. Tá? Então, isso pode se dar pela automação de processos, pelo auxílio, né, dado por computadores, inteligência artificial, enfim. Tá? Pode ser também um efeito aí de reorganização do processo produtivo, de tal maneira que a gente tenha a redução de falhas e desperdícios. Então, a gente discutiu em uma das aulas desse curso sobre o modelo japonês, né, de organização da produção, que isso levou a uma redução de falhas e desperdícios. Então, consequentemente, isso também trouxe aí uma redução do custo médio ou do custo unitário, levando as empresas japonesas, principalmente na indústria automobilística, a se tornarem altamente competitivas em nível mundial. Além disso, também, à medida que a escala aumenta, existem alguns efeitos pecuniários, como o fato da empresa poder ter um poder de barganha maior. Ou seja, à medida que ela está adquirindo mais produtos e serviços de terceiros, ela também consegue barganhar melhor com seus fornecedores. Além disso, ela também passa a ter aí acesso a fontes de financiamento de custos mais baixos, né, e alternativas, como por exemplo lançar uma debenture, lançar ações no mercado, né, enfim, ela não fica refém do crédito bancário tradicional. E também o fato dela já ter uma planta produtiva, uma fábrica instalada, todo um sistema de distribuição, né, se ela precisar realizar investimentos complementares para a expansão da produção, isso tende a ser um custo de investimento marginal do que começar uma planta do zero. Então, para duplicar, por exemplo, a capacidade produtiva, ela não precisa duplicar os investimentos. Então, isso também gera um efeito aí de redução dos custos fixos, no sentido que ela põe mais uma linha de produção. Isso, obviamente, vai acarretar um incremento do custo fixo, mas não de maneira proporcional. Né? Ou seja, isso é uma fração do custo fixo, em termos de manutenção, de pessoal que vai ter que ser contratado, etc., do todo, né, que já está estabelecido. Então a tendência é que esses incrementos marginais tendam a acrescentar em termos de custo fixo, né, menos do que aquilo que já está estabelecido. Então essas são algumas vantagens, né, que podem, não necessariamente elas vão acontecer, mas elas podem, e faz parte do estudo justamente levantar essas ocorrências ou não, desses benefícios ou efeitos, né, à medida que a gente vai aumentando a escala de produção. É claro que a gente está olhando aqui do ponto de vista da oferta, do ponto de vista do processo produtivo. É preciso casar, como eu já mencionei na aula anterior, com o que a gente está projetando em termos de demanda. Né? Obviamente, se a empresa está entrando no mercado que já existe competidores estabelecidos, provavelmente ela não vai iniciar suas vendas com alto volume de produção. Né?
Então tudo depende também de qual é a projeção da demanda que vai ser atendida, né, do tamanho dessa demanda, para a gente ir demarcando qual vai ser a escala de produção mais adequada, né, e definir, consequentemente, qual vai ser aí o projeto de engenharia e os investimentos necessários para colocar em operação aquele empreendimento. Bom, aqui eu trago um exemplo, e esse exemplo está bastante focado nesse aspecto da diluição do custo fixo, à medida que a gente vai aumentando a nossa escala de produção. Então vocês vejam aqui o seguinte, a gente tem uma variação na primeira coluna das unidades produtivas, das unidades produzidas, que vai de 1.000 unidades até 10.000 unidades. Independente da quantidade produzida, aqui o custo fixo ele se mantém estável em R$100.000. Tá? E a gente consegue verificar também que há um aumento aqui do custo variável. Então, por exemplo, de 1 para 2 ele dobra, aí quando passa para 3 há um incremento de 65.000. Não tem necessariamente um comportamento proporcional, né? Então tem um comportamento um pouquinho mais errático. E o que nos interessa, de fato, é a questão do custo total. Né? O custo médio ele vai ser dado justamente pela razão do custo total, pela quantidade de produtos produzidos. Então aqui a gente tem uma separação do custo fixo médio e do custo variável médio. Então vocês vejam que o custo variável aqui ele vai diminuindo até determinado ponto, depois ele volta a crescer, nesse exemplo que está lá no livro. Mas o que nos interessa nesse momento, o foco está aqui, né? Na diluição do custo fixo. Então vocês vejam que à medida que vai aumentando a escala de produção, esse custo fixo, quando vai sendo incorporado, né, a cada unidade produtiva, ele vai se diluindo. Então ele passa de R$100 quando eu produzo 1.000 unidades para R$10 quando eu produzo 10.000 unidades. Né? Então isso permite, inclusive, uma estratégia competitiva baseada em preços. Tá? Então, em vez de vender poucos produtos, né, a empresa pode apostar numa estratégia de redução de preço à medida que ela vai ganhando mercado. Né? Mas isso só é possível se ela opera numa escala de produção bastante elevada. E, consequentemente, a gente tem esse mesmo efeito de redução do custo médio, né? Que é o somatório justamente do custo fixo e do custo variável. De 160 para 1.000 unidades para R$68 quando a gente produz 10.000 unidades. Então, esse é um efeito imediato, bastante interessante, evidente, né? Vocês provavelmente já viram em disciplinas anteriores, mas que deve aparecer, né? Ou seja, esse conhecimento deve ser aplicado no momento de elaboração do projeto de viabilidade econômica e trazido, explicitado, né, esse estudo nessa parte, nessa etapa que a gente está chamando de estudo do tamanho. Né? Bom, aqui também, só para complementar, a gente tem um gráfico eu trago do livro recomendado para vocês, em que a gente tem o comportamento do custo médio, né, um comportamento decrescente, no exemplo aqui. Esse finalzinho ele volta a subir justamente em função do acréscimo do custo variável, né? Mas o que a gente está dando ênfase aqui é justamente esse efeito do custo fixo, né? Que à medida que eu vou produzindo mais, né, para cada unidade de produto, esse custo fixo ele vai ficando cada vez menor, né, o chamado custo fixo médio, que é justamente a razão do custo fixo total pela quantidade de mercadorias produzidas. Bom, a gente pode também ter, a partir de um determinado limite, uma situação de deseconomia de escala. A partir do momento que toda tentativa de aumento da produção, ela leva, na verdade, ao encarecimento daquele produto. Então isso pode acontecer como lá na microeconomia, quando a gente tem a necessidade de expandir não só uma parte dos fatores de produção, mas duas, senão a gente acaba incorrendo em custos marginais crescentes, né? Por falta de espaço físico, equipamentos, pela necessidade, como coloquei lá na aula anterior, de contratação de horas extras, turno noturno, que faz com que aumente mais do que proporcionalmente os custos variáveis. Né? Então isso pode gerar uma deseconomia de escala e, portanto, essa tendência de custos marginais decrescentes. Né? E também a gente pode ter uma empresa ficar muito grande, né? Ela produz muitos produtos, enfim, né? Ela pode ter uma complexidade excessiva para a gestão e isso pode gerar erros de planejamento, erros de execução, desperdícios de materiais, né? Problemas de controle de qualidade, com falhas dos produtos, né? Enfim. Então, se é muito grande também essa escala de produção,
isso pode acontecer e gerar esse efeito de aumento de custos, né? Justamente pela dificuldade de você gerenciar uma planta produtiva que trabalha com um volume de produção muito grande. E também, aí é uma situação bem limite, que é o fato de você se tornar tão grande e você acaba sendo, talvez o maior comprador do mercado, respondendo uma parcela muito grande, e as suas demandas crescentes acabam gerando uma pressão inflacionária sobre as fontes de insumos, matérias-primas, mesmo trabalhadores, né, se for muito especializado, de tal maneira que aí os seus custos tendem a crescer, porque para você conseguir contratar um trabalhador adicional ou matérias-primas adicionais, você acaba pagando um custo mais alto, né, para a aquisição desses insumos ou desses fatores de produção adicionais, quando você já está operando uma escala muito alta. Tá? Então, essas situações, obviamente, são situações limites. Tá? Não é comum, não é todo o mercado que vai acontecer, mas são possibilidades. É preciso avaliar, né, se dentro do projeto específico essa situação pode ocorrer. Além disso, né, também um outro ensinamento lá da microeconomia tem a chamada curva de aprendizagem. Então, a curva de aprendizagem basicamente diz respeito à possibilidade de redução do custo unitário ao longo do tempo em decorrência, né, como o próprio nome vai dizendo, da aprendizagem de realização daquela operação produtiva que vai incorrer aí no aumento da experiência dos gestores e trabalhadores. Então, vão planejar melhor, vão administrar melhor, né, os processos, os trabalhadores vão conseguir desempenhar suas tarefas de maneira mais rápida, com menos erros. Então, principalmente quando a gente tem processos contínuos, padronizados e repetitivos, né, a tendência é que a gente tenha aqueles ganhos de especialização, como o próprio Adam Smith já tinha colocado lá na Riqueza das Nações, em que os trabalhadores aí vão ganhando agilidade, aí vai aumentando a produtividade em função disso. Além disso, pode ser que haja melhorias nos processos, né, ou inovações de processo, com base nesse conhecimento que vai sendo acumulado, né, ao longo do tempo. Então, isso permite modificações, pequenos ajustes, aprimoramentos na forma de trabalhar, que faz com que haja um aumento da produtividade e, consequentemente, né, com aquele mesmo contingente de pessoas, né, de instalações, você consegue produzir mais. Então, isso faz com que o custo unitário tenda a cair, justamente porque quando você dilui, né, esses custos fixos ou aproveita melhor os insumos de produção, matérias-primas, a tendência é que você reduza, consequentemente, o custo unitário da mercadoria que está sendo produzida. Então, claro que muito dessa ideia ela vai sendo aplicada à manufatura, né, à empresa industrial. Mas isso também pode ocorrer, né, em determinados serviços, né, principalmente serviços prestados pela internet, enfim. Né, também é preciso avaliar essa possibilidade de ter algum tipo de ganho ao longo do tempo por melhoria de processo, ou mesmo, né, quando se trabalha com uma escala de produção maior, seja, né, na produção de mercadoria, seja na prestação de serviços. Bom, ainda seguindo o roteiro do livro, né, ele vai discutir alguns determinantes, o tamanho ótimo, ou algumas barreiras, a gente poderia dizer assim, também, né, alguns limitadores, sendo que a primeira delas é justamente a relação entre a demanda, né, e a vida útil do produto que a gente está colocando no mercado. Então, assim, por mais que do ponto de vista técnico a gente possa chegar à conclusão que uma escala de produção bastante alta leve, né, a um tamanho ótimo, no sentido de trazer um custo unitário mais baixo, a gente vai estar sempre limitado com aquela perspectiva que vem do estudo do mercado e da estratégia, né, de marketing em relação a quanto a gente consegue vender naquele mercado. Né? Mesmo que seja uma empresa única no mercado, não necessariamente aquele produto não tenha substitutos próximos. Então é preciso fazer uma previsão de qual é a demanda e o potencial de crescimento dessa demanda ao longo do tempo para que a gente possa projetar qual vai ser a escala de produção a ser instalada, né, ou a capacidade produtiva a ser instalada. E também a gente tem que ponderar que pode haver uma tendência de queda da demanda ao longo do tempo, ao longo daquele chamado ciclo de vida do produto. Então, a gente pode estar fazendo um projeto por um horizonte de 10, 15 anos, e pode ser que aquele produto tenha uma vida útil muito curta. Né? Então, não necessariamente a gente vai estar operando com a escala de produção a 100% durante todo o período, né, que a gente está projetando o projeto. Então, é importante também ter em mente essas possibilidades, até para prever,
né, principalmente na etapa posterior, que a gente vai trabalhar na próxima aula, projeto de engenharia, a possibilidade de redução da escala. Né? Ou seja, a gente pode verificar se existe uma forma de montar um processo produtivo que permita também a redução da escala para que a gente possa adequar e ter uma flexibilidade de acordo com o comportamento da demanda. Além disso, quando a gente vai fazer o projeto, né, a gente vai estar muito baseado nas tecnologias que estão disponíveis no momento da elaboração do projeto. É difícil prever que novas tecnologias podem surgir, mas é interessante também fazer uma projeção, né, de possibilidades de tecnologias que permitam o aumento da escala ou mesmo a flexibilidade da escala de produção. Né? Então, é claro, dependendo do tamanho do mercado, pode ser que não seja interessante criar uma fábrica totalmente robotizada, porque ela só vai se pagar, provavelmente, se a gente tiver um volume de escala muito grande. Então, às vezes, a tecnologia pode estar disponível, mas ela vai ter um determinado custo de implementação e ela só vai se justificar em função da sua escala. Então, como na indústria automobilística, no caso brasileiro, né, muito das tarefas na linha de montagem ainda são realizadas, né, de uma maneira mais tradicional, sem o uso de robótica, como é feito em outros lugares do mundo, né, exemplo da Alemanha. E também, né, a capacidade de financiamento do empreendimento vai determinar qual vai ser a escala. Né? Ou seja, a gente pode ter uma escala ótima que seja um nível de operação extremamente alto, que vai demandar um investimento absurdo, mas a empresa, né, ela não tem a capacidade de, com recursos próprios ou recursos captados, fazer um investimento tão alto. Né? Então, provavelmente ela vai ter que escolher uma escala de produção menor em função do recurso que tem disponível para a realização do investimento. Então, dessa capacidade de financiamento, como é colocado lá no livro. Bom, o que a gente entrega como produto final? Né? Ou seja, o que o estudo de tamanho, né, deve entregar como um produto para as próximas etapas na elaboração do projeto. Primeiro, né, o mais óbvio é elencar quais são as escalas de produção possíveis, né, e também tentar determinar ali qual que seria o ponto ótimo, né, para maximizar os lucros e coisas afins. Né. E, claro, essas escalas possíveis vão estar sujeitas à adequação do processo produtivo e às limitações técnicas, inclusive as estabelecidas nos equipamentos que vão ser instalados, né, no espaço físico disponível para a produção e coisas do gênero. A gente vai ter um limite máximo, como mencionado, que vai ser determinado pela demanda, né, ou pela demanda que vai ser atendida pelo empreendimento, e um limite mínimo que a gente vai esboçar aqui, mas não necessariamente a gente vai ter condições nessa etapa do projeto de fazer esse cálculo, ou se a gente fizer esse cálculo, ele vai estar sujeito à revisão posteriormente, que é o ponto de equilíbrio. Tá? Ou seja, o ponto de equilíbrio vai estar associado ali com análise custo-volume-lucro, que eu vou comentar na sequência, que é justamente, né, aquele momento em que a gente passa a ter lucro com um determinado volume de vendas. Né? Abaixo disso, a gente não consegue ter uma receita suficiente para cobrir os custos fixos, né, ou o conjunto de custos fixos e custos variáveis. Né? Bom, e claro, né, nesse produto final, é interessante que a gente tenha uma lista aí de algumas escalas, né, escolhidas, que sejam viáveis, né, possíveis, associadas aí aos seus respectivos custos e receitas, né, justamente para dar embasamento e orientar a escolha, né, de qual que vai ser o projeto de engenharia, qual vai ser, né, a escala escolhida, dentro das possibilidades da empresa. Bom, em relação a essa análise custo, volume e lucro, tá? Provavelmente vocês já devem ter visto esse conceito do ponto de equilíbrio em alguma outra disciplina, mas de qualquer forma é importante a gente retomar aqui. Tá? Então, o cálculo do ponto de equilíbrio, que vai associar justamente, né, o custo da produção das mercadorias, inclusive o custo fixo, o volume de produção, e a partir de que momento a gente passa a ter lucro, tá? É determinado por esse cálculo aí do ponto de equilíbrio, que se refere ao nível de vendas, seja em quantidades ou receitas, em que as receitas igualam as despesas, né? Incluindo nesse conceito de despesa os custos fixos e os custos variáveis. Né? Então, apenas relembrando que eu estou tratando aqui como sinônimos despesas e custos, tá? Mas não necessariamente isso é verdade do ponto de vista da contabilidade. Tá? Existem especificações lá, o que é despesa e o que é custo. Tá? Bom, no ponto de equilíbrio, né, o lucro da empresa é igual a zero, ou seja, a receita é igual a esse conjunto de despesas compostas aí pelos custos fixos e variáveis.
Receitas ou quantidades de venda acima desse ponto de equilíbrio, eles passam a gerar lucros positivos à empresa. E por outro lado, receitas e quantidades inferiores a esse ponto implicam aí prejuízos à empresa. Então esse gráfico vocês devem ter visto em algum momento da trajetória acadêmica de vocês, mas para relembrar, a gente tem aqui. Aqui está em valores monetários, poderia para relacionar aqui as diversas variáveis, custos, receitas, custo total, custo variável, enfim, e a quantidade de mercadorias que são produzidas e naturalmente comercializadas, vendidas. Então, nosso objetivo nessa parte do estudo é justamente calcular qual que é esse ponto de equilíbrio PE em que eu vou ter uma determinada quantidade mínima a ser vendida. Isso vai se refletir aqui em algumas variáveis monetárias, ou seja, é o momento em que a receita, que é o meu R aqui, iguala ao custo total. Então, a partir desse momento, quantidades superiores passam a gerar lucro para a empresa, o L aqui maior que zero. Se eu produzir menos, naturalmente, eu não vou estar cobrindo aqui o total dos custos e, consequentemente, meu lucro ele vai ser negativo. Então aqui eu tenho a composição do custo fixo, tratando com uma linha reta, ou seja, invariável, à medida que eu vou expandindo a minha produção. E, naturalmente, essa linha aqui, que é do custo total, ela já está incorporando também os custos variáveis e os custos fixos. Então, o que eu vou mostrar na sequência é justamente isso, como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio, seja em termos de valor de faturamento, que pode servir como meta de venda. Então a empresa tem que vender, sei lá, 100 mil reais por mês para que ela possa pagar suas contas e acima disso ela passa a ter lucro, por exemplo, ou ela deve vender, sei lá, 500 mil unidades do produto mensalmente para que ela possa pagar todas as suas contas e acima disso ela passa a ter lucro. Então, a gente pode fazer os cálculos pelas duas óticas, pela ótica do faturamento ou da receita ou pela ótica das quantidades que devem ser vendidas. Bom, eu trouxe aqui só para ilustrar, e depois a gente faz um exemplo na sequência, como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio operacional, que ele vai estar em quantidades a serem vendidas, e o ponto de equilíbrio em receita monetária. Então aqui o ponto de equilíbrio operacional, tem um ozinho aqui em cima, ele vai ser dado pela razão entre o custo fixo e a margem de contribuição unitária, que nada mais é do que a diferença entre o preço e o custo variável, naturalmente unitário aqui. Eu peço desculpas pela redundância, mas eu estou aproveitando um material de outra disciplina para trazer esse informativo para vocês. Então, basicamente, a gente calcula o ponto de equilíbrio pela razão do custo fixo e a margem de contribuição. A fórmula da margem de contribuição a gente viu na aula anterior. De qualquer forma, eu vou deixar um materialzinho complementar, que são notas de aula, que eu tenho tanto as equações dessas equações que eu estou apresentando aqui, quanto as equações que eu usei no exemplo matemático da aula anterior. Bom, e já o ponto de equilíbrio monetário, ele vai ser calculado pela razão do custo fixo, da mesma forma que o anterior, por um índice de margem de contribuição. E aí, esse índice de margem de contribuição ele é dado pela razão entre a margem de contribuição unitária e o preço. Então, isso vai me dar um índice. Ou eu posso calcular pela margem de contribuição total. Então, aqui só cuidado com as nomenclaturas. Na aula anterior eu usei o MCT, que era a margem de contribuição total. Então esse MC daqui se refere àquele lá, o MCT, dividido pela receita total. Então as duas fórmulas de cálculo a gente chega no mesmo resultado. Que basicamente esse índice de margem de contribuição ele informa o percentual do preço de venda de um produto que sobra para cobrir os custos fixos e, obviamente, para gerar lucros à empresa. Bom, a partir disso, a partir daquelas equações, eu trouxe um exemplo bastante simples aqui, só para mostrar, para relembrar como é que a gente pode calcular essa razão, custo, volume e lucro a partir de alguns dados que podem ser simulados, obviamente, quando a gente está falando de um empreendimento novo,
ou de dados já reais, se é um projeto de expansão, né, da produção de um produto que já está no mercado. Então aqui vamos supor o seguinte, que as vendas, né, registradas foram de 400 unidades, isso gerou, né, uma receita no valor de 100 mil, tá, 100 mil reais, e aí, naturalmente, eu posso calcular a receita unitária, né, por unidade de produto, que nada mais vai ser do que o preço, né, que é 250. Basicamente é 100 mil divididos por 400, né, vai me dar os 250. As despesas variáveis ou custos variáveis, eu estou usando como sinônimo, elas contabilizaram no total 60 mil reais e no unitário 150 reais. Tá? Vamos supor aqui que o custo variável seja constante, né? À medida que eu vou incrementando a quantidade de uma unidade, ele vai aumentando 150. Né? Eu posso ter custos variáveis crescentes ou decrescentes, mas não vamos complicar aqui por enquanto. A minha margem de contribuição, né, é dada pela diferença, ou seja, eu vendi a 100, tirei as despesas variáveis, né, os custos variáveis, o que sobra, né, vai ajudar a cobrir os custos fixos e gerar lucro. Então, portanto, a margem de contribuição é justamente essa diferença. Que se eu dividir pelas 400 unidades, né, vai me dar uma margem de contribuição de R$100 por cada mercadoria vendida. E aqui eu tenho, né, já definido que as despesas fixas ou os custos fixos são da ordem de 35 mil reais e, portanto, né, minha receita líquida, né, um lucro aqui, é de 5 mil reais. Tá? E aí, claro, não estou entrando em detalhes, por isso que eu chamei de receita líquida, se vai sim de imposto, tá, sobre o lucro líquido da empresa e outras coisas, né, contribuição social sobre o lucro líquido. Enfim, né, isso tudo também a gente vai precisar analisar, mas fica para um momento posterior. Tá? Aqui eu estou simplificando só para a gente relembrar essa ideia da análise do custo, volume e lucro. Então, vejam, para eu calcular o ponto de equilíbrio operacional, eu vou usar esses 35 mil, que são os custos fixos ou as despesas fixas, e vou dividir pela margem de contribuição unitária. Tá? Então isso aqui vai me resultar em 350, que se refere a 350 unidades que eu devo vender, dado o preço, né, que é de 250, o preço da mercadoria e os demais custos que estão associados a ele, para que o total das receitas seja igual ao total das despesas. Então, nesse ponto de equilíbrio, o lucro da empresa é zero. Aqui embaixo eu tenho o cálculo do índice da margem de contribuição, né, que vai ser dado pelo 40 mil, que é a margem de contribuição no seu montante, né, montante bruto, divididos pelo, né, o faturamento aqui. Então fui pelo caminho mais fácil, né, pelo total da receita. Então a margem de contribuição total, 40 mil, pela receita, né, que é de 100 mil. Isso vai me dar um percentual de 0,4, né, ou 40%. Aqui eu acho que está faltando um zero, tá? Mas é o 100 mil daqui. Bom, a partir disso, a gente pode calcular, né, qual que é o volume de vendas em valores monetários que a empresa deve obter para igualar receitas e despesas, tá? Despesas totais. Então, eu vou pegar aquele 35 mil, que são as despesas fixas, né, o custo fixo, e vou dividir pelo índice, que é 0,4. Isso vai me resultar em R$ 87.500. Então, o mínimo que ela deve vender é R$ 87.500. Acima disso, ela passa a ter lucro. Né? Não necessariamente tudo é lucro, porque eu vou ter custos variáveis, né? Eu vendo mais, consequentemente eu tenho mais despesas. Como nesse caso, né, eu vendo 400 unidades, são 50 unidades a mais, e eu tenho um faturamento de 12.500 a mais do que o mínimo, né? Mas o lucro, ele no final das contas é apenas de 5 mil, tá certo? Bom, gente, então eu encerro aqui essa videoaula. A recomendação de leitura é a mesma da aula anterior, o capítulo 5, né, do livro do Correia Neto, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento. Desejo aí a todos uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima videoaula.